Olá, meu nome é João Pedro e essa é a Looping. Vamos agora falar sobre intervalos. Então pegue lápis e papel e venha comigo. Então vamos começar a falar das desigualdades. Quando nós temos dois números reais, nós temos que uma dessas possibilidades vai ocorrer. Ou A vai ser menor do que B, ou A vai ser igual a B, ou A vai ser maior do que B. Repare, a boca do sinal, ela sempre é virada para o número maior. Tá? Pensa assim, ó. A sua boca é maior aberta ou fechada? Aberta, né? Então a boca aberta, ela sempre vai ser virada para um número maior. Eu odeio o professor que ensina aquele macete que tu faz um risco em um deles e forma um 4 e faz um risco no outro e forma um 7. O risco aqui vai formar um 4 e o risco aqui vai formar um 7. Eu não sei como é que eles fazem. Porque as pessoas confundem na cabeça delas, porque nem parece um 4 nem parece um 7. É muito mais simples dizer que a boca vira para o número maior. Olha os exemplos. 7 é menor do que 9. Ou também posso ler 9 é maior do que 7. Temos aí 12 é maior do que 5. Veja, a boca é sempre virada para um número maior. É tão simples. Vamos agora então ver a visão geométrica. O que significa quando eu digo A menor do que B e A maior do que B? Primeiramente, veja, aqui nós temos a reta real de novo. Aquela que no último vídeo eu fiz toda aquela poesia falando sobre as memórias para você entender o que ela significava. Onde ela é formada por vários pontos que representam números, não é mesmo? Então, o que significa quando eu digo que A é menor do que B? Isso quer dizer que meu número A ele está mais à esquerda de B. Lembra-se quando nós falávamos sobre os números inteiros que eu disse que os números maiores eles sempre estavam mais à direita? Aqui segue a mesma ideia. Como B é maior do que A, ele vai estar à direita e A vai estar à esquerda de B. Agora, quando A é maior do que B, o que vai acontecer? Já que ele é maior, ele vai estar mais à direita, ele vai estar à direita de B. E B vai ficar à esquerda, já que ele é menor. Podemos dizer então que um número é menor do que o outro quando a diferença deles é um número positivo. Por exemplo, B menos A, como B é maior, B menos A vai dar um número positivo. Por exemplo, B igual a 3, A igual a 1. Tá bom? 3 menos 1, 2. É um número positivo. Então, sempre quando eu digo que um número é maior do que o outro, eu estou dizendo que a diferença deles é um número positivo. Dito isso, então vamos começar, enfim, a falar sobre os intervalos. Se nós entendermos o conceito de intervalo aberto e intervalo fechado, a gente tem que entender o conceito do que é um intervalo, certo? Então eu vou tentar falar da maneira menos matemática possível. Vamos voltar aqui rapidamente nessa parte da visão geométrica. Lembra do vídeo passado que eu falei sobre as memórias, né? A e B eram duas memórias e vários acontecimentos entre eles que nós não lembrávamos conectavam essas duas memórias, não é mesmo? Mesmo que a gente não conseguisse recordar e não conseguisse ver elas mais na nossa mente. E é isso que eu usei para dizer que na reta real existiam vários números, mesmo se a gente não vendo, eram eles que estavam entre os dois números que conseguíamos ver. Era eles que uniam esses números, certo? Então, aqui, o conceito de intervalo é esse. Sabe quando você tem um lapso mental, você não lembra exatamente o que aconteceu entre essas duas memórias? Você tem um intervalo dessa memória, né? Esse lapso mental. Então, aqui, quando a gente fala em intervalos, nós estamos falando desses vários acontecimentos que você não lembra, mas que existem, que estão ali, apesar de você não conseguir ver. Então, o intervalo é essa partezinha aqui, ó. É esse risquinho, é o que está entre os dois números, entre os dois acontecimentos. São esses vários pontos, esses vários números. Isso é um intervalo, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, A sendo 1 e B sendo 3, então eu tenho um intervalo entre o número 1 e 3. Todos os números que existem entre 1 e 3 estão nesse intervalo. São todos esses números ali, enumerados, enfileirados. Ok? Eu consigo enxergar esses números. Eles estão ali, são que nem as memórias que você não recorda. Elas estão lá, você não vê elas, você não consegue lembrar.
Aqui também, os números você não consegue ver, mas eles estão aqui. Entre 1 e 3 nós temos 1,5, 2, o 2 não aparece também aqui. Se a gente fosse botar o A como 1 e o B como 3, como eu já disse, o 2 não está aparecendo aqui, mas nós sabemos que existe o 2 entre 1 e 3. Ele está representado aqui como um dos pontos dessa reta. Então, você tem que saber que essa reta aqui é formada de vários pontos. Ok? É isso que você tem que botar na cabeça. Falando um pouquinho matematicamente agora, um intervalo, que é esse risco verde que vocês estão vendo na tela, é o conjunto de todos os números reais que estão entre esses dois extremos, o extremo A e o extremo B, onde esses extremos podem ou não pertencer a esse conjunto. Tá, vamos agora entender a ideia de intervalo aberto e intervalo fechado. Vamos ver algumas características de cada um. Ó, veja que o intervalo aberto ele é representado por parênteses, enquanto o intervalo fechado é representado por colchetes. O intervalo aberto é igual ao quê? Ele é igual ao conjunto dos elementos que pertencem aos reais, como eu disse, tais que x é maior do que A e x é menor do que B. O que isso quer dizer? Que os elementos desse conjunto estão entre esses dois extremos. São esses carinha aqui, ó. Essa faixa verde. São todos os números que estão entre A e B. Por exemplo, se A é 1 e B é 3, são todos os elementos que estão entre 1 e 3. Mas o meu número 1 e o meu número 3 não estão nesse conjunto. Agora vamos ver o intervalo fechado. Vamos ver quem é o conjunto dele. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A, ou x é menor ou igual a B. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, de novo, que meus elementos estão entre esses dois extremos, entre A e B. São esses números aqui, que estão nessa faixa verde. Só que agora, veja que o símbolo é diferente, ele tem esse traço embaixo. Esse traço embaixo representa a igualdade, né? Então, como representa a igualdade, eles estão me dizendo que meus elementos eles podem ser igual ao extremo. Por isso, eles estão dentro desse conjunto. Veja como eu represento geometricamente. Quando o intervalo é aberto e meus extremos não pertencem ao conjunto, eu represento com essa bola aqui, ó, que é uma bola sem preenchimento. O que eu quero dizer com isso? Veja que o fundo aqui é preto e minha bola é preta também, ou seja, eu só desenhei esse círculo azul. Se você for fazendo no seu papel, você vai fazer a reta e vai fazer só um círculo e não vai preencher ele. Vai ficar da cor branca do seu papel, do papel do seu caderno. Enquanto aqui no intervalo fechado, ó, eu preenchi, eu botei a cor azul. Você pode pegar e pintar com o seu lápis, vai ficar da cor cinza. É uma bola com preenchimento quando eu faço a representação geométrica dele. Isso é importante? Sim, bastante. Se você vê um exercício, alguma coisa que tem essa representação, você vai saber se o intervalo é fechado ou aberto. Por que isso é importante? Para nós sabermos se os nossos extremos estão ou não estão contidos dentro do conjunto que iremos trabalhar. Vamos ver dois exemplos desses intervalos. No primeiro ali nós temos o intervalo fechado menos 1 e 5, onde nós podemos ler x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 1 e x é menor ou igual que 5. Ou seja, ele está falando do intervalo dos números que ficam entre menos 1 e 5. É o conjunto de todos esses números reais que estão entre esses dois intervalos. E o menos 1 e o 5 estão nesse intervalo. É um intervalo fechado, e o que define que eles estão nesse intervalo é esse símbolo aqui, essa desigualdade com esse traço embaixo. Já no intervalo aberto, intervalo de 2 e 3, temos que x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e x é menor do que 3, viu? Ele não diz que x é maior ou igual, ele só diz que é maior e menor. Ou seja, o 2 e o 3 não estão nesse conjunto. Então eles nem fazem parte desse intervalo. Então nós representamos eles com as duas bolas abertas. E aqui, como eles são fechados, representamos esse intervalo com as duas bolinhas fechadas. Continuando, agora nós vamos ter outros dois intervalos, onde nós temos o intervalo que é fechado à esquerda e aberto à direita, e o intervalo que é fechado à direita e aberto à esquerda. Veja como nós representamos eles. A extremidade que é fechada no primeiro conjunto, que é o A, ela vai carregar essa desigualdade com esse traço embaixo. Nós veremos então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que A e x é menor do que B. Na representação geométrica, nossa bolinha é fechada, indicando que A pertence a esse conjunto, e a bolinha é aberta no B, mostrando que
B não pertence a esse conjunto. Aqui ao lado nós temos a mesma coisa, só que quem é fechado é o B. X pertence aos reais, tal que A é menor do que X, ou seja, X é maior do que A, e X é menor ou igual a B. Como tem esse igual, B pertence ao meu intervalo, pertence ao meu conjunto. Então, bolinha fechada para ele, como A não pertence, bolinha aberta para ela. Vamos aos exercícios agora. Nós temos aqui o intervalo fechado à direita e aberto à esquerda, menos 8 e menos 2. Temos aí, então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 8 e x é menor do que menos 2. Veja, menos 8 pertence a esse conjunto. Então, a bolinha que representa ele é a churada. Como menos 2 não pertence a esse conjunto, a bolinha dele é aberta. Agora, nosso próximo exemplo, menos 1 aberto à esquerda e 0 fechado à direita. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x é menor ou igual que 0. Novamente, temos o 0 ali, que pertence ao intervalo, com a bolinha fechada, pintada, e o menos 1 como não pertence ao conjunto, com a bolinha aberta. Nós chamamos isso também de intervalos semi-abertos, intervalo semi-fechado, qualquer um dos dois que você preferir. Agora nós vamos ter, então, dois intervalos que seguem para o infinito positivo, que são limitados inferiormente pelo elemento A. Veja como nós escrevemos isso. X pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Nesse, A não pertence ao conjunto, nem ao intervalo. Já na semi-reta direita fechada de origem A, nós temos que x pertence aos reais, tal que x é maior do que ou igual a A. Aqui, A pertence tanto ao intervalo quanto ao conjunto, né? Agora aqui eu quero que vocês entendam uma ideia. Veja, ambos os conjuntos são limitados inferiormente por A, certo? A, então, é o elemento que a gente chama de ínfimo de um conjunto. Mas veja, mesmo A sendo ínfimo, ele não precisa estar presente no conjunto. Que nem nós temos aqui. Ele não está presente no intervalo, nem no conjunto, mas ele é um ínfimo. No entanto, o que ele diferencia um do outro é que esse aqui é o menor elemento desse intervalo. Por exemplo, se A é 2, 2 é o menor elemento desse intervalo. Pegando ainda o mesmo exemplo, se A é 2, aqui não existe um menor elemento. O 2 não está presente nesse intervalo, né? Então você poderia dizer, tá, então eu pego o número que vem antes do 2, tá, e que número é esse? 2,00001. Eu posso pegar o número 2, um cinquentilhão de zeros e botar 1. Eu ainda posso achar um número menor. Eu posso pegar um cinquentilhão de zeros mais um zero e colocar 1. Eu sempre consigo achar um número menor ainda. Como eu disse, são infinitos. Por isso que esse agrupamento de números forma uma reta. Você não consegue olhar para eles falando assim abstratamente e ver as ranhuras, os pontinhos entre eles, o vácuo entre eles, desses pontos. Porque eles são infinitos, eles estão agrupados, eles formam essa reta. Então não existe um menor elemento nesse caso aqui. Enquanto aqui nós temos um menor elemento, que é o A. Mas ambos são limitados inferiormente por A, que é o ínfimo deles. Isso aí é só a título de curiosidade. Para quem for fazer cálculo, seria interessante saber isso. A matéria das exatas. Vamos então continuar. Vamos ver um exemplo agora. Temos aqui o intervalo com menos 13 mais infinito. Veja, o menos 3 é um extremo fechado. Então nós escrevemos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual do que menos 3. Veja, menos 3 limita esse intervalo inferiormente. Menos 3 é o ínfimo dele e também o menor elemento. Porque ele é o menor elemento porque ele está presente no meu intervalo e no meu conjunto. Então, ele continua infinitamente. Essa reta vai para o infinito, ou seja, temos todos os números que estudamos a partir do menos 3 em diante. Já aqui, nós temos então um exemplo que eu dei antes, do 2. 2 é aberto e depois prossegue até o infinito. 2 é um ínfimo, mas não é o menor elemento, já que ele não pertence a esse conjunto ou a esse intervalo.
Então, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2. É assim que nós escrevemos. É importante você anotar o modo que é escrito cada um dos intervalos, porque geralmente numa questão ele vai te dar esse conjunto aqui e vai pedir para te dizer quem é o intervalo. Continuando, nós vamos ter agora o caso oposto, onde nós vamos ter que a reta segue infinitamente até o menos infinito, até o infinito negativo. Temos então x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual que b. Aqui eu troquei os lados, tá? Não vamos confundir. Aqui ele é fechado, então temos a bolinha aqui fechada nele, e aqui nós temos ele aberto, onde x é menor do que b apenas, onde b não pertence ao intervalo. Aqui b pertence ao intervalo. Veja, agora b é limitada, a reta é limitada superiormente por b. b é o supremo, é o maior elemento desse conjunto aqui. Enquanto esse conjunto aqui, como vimos no exemplo passado, se no exemplo passado ele não tinha um menor elemento, aqui ele não vai ter um maior elemento. Novamente, se meu b for igual a 2, quem seria o elemento mais próximo de 2 do lado esquerdo? 1,99999? Eu sempre posso botar um 9 a mais no fim. Eu sempre vai ter um número muito mais próximo. Então esse aqui não teria um elemento máximo, um maior elemento. Isso aí também é só título de curiosidade. O que vocês precisam saber e entender é o que significa isso aqui. Representado aqui, com esse símbolo embaixo, quer dizer que meu extremo vai pertencer à reta e ela vai para menos infinito. Perceba que quando eu falei mais infinito quanto menos infinito, ó, eram parênteses que vinha depois. Porque é um parênteses, porque como ele segue infinitamente e não existe um fim, eu não tenho como taxar ali como o número final. Então é aberto, é sempre aberto, ele continua infinitamente, todos os elementos estão lá. Um exemplo aqui, como no outro, nós temos aqui que ele é limitado superiormente por 2,7, ele segue para o infinito negativo. Aqui ele é limitado por 1,6, onde 1,6 não está no conjunto, e nós representamos então como x é menor do que 1,6, então ele segue para o menos infinito a partir do 1,6. Continuando aqui nós temos então, enfim, nosso último exemplo, a reta real. A reta real é formada pelo intervalo de menos infinito até mais infinito. Ó, perceba uma coisa, esses dois símbolos de infinito, eles não são números, tá? Eles são só uma representação, uma notação para dizer que o intervalo é infinito, tá? Vamos ver alguns exemplos nesse vídeo agora. Aqui nós temos o intervalo fechado de menos 4 a 2. Veja, a representação dele, os extremos menos 4 e 2, representados com bolas pintadas, e o intervalo entre eles, são todos os números que estão entre eles, todos os números reais. Perceba, os números inteiros que nós conhecemos entre eles são menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Eles não aparecem aí, né? Mas nós sabemos que existem. Eles são representados aqui dentro por essa faixa azul. Mesmo que você não veja, eles estão aí, não é mesmo? Você sabe que eles existem. A mesma coisa acontece com aqueles números que a gente não consegue ver com vírgula, com vários números infinitos, que são os irracionais e irracionais mais doidos. Agora aqui nós vamos ter, então, outro intervalo aberto, indo de 1 até mais infinito. 1 é o limite inferior dele, né? O ínfimo, ele é limitado inferiormente por 1, e ele depois segue para mais infinito. Enquanto aqui, no exemplo de baixo, nós temos que ele é limitado superiormente, temos então que menos 1 vai ser o maior elemento dele, já que ele é fechado em menos 1 pertence a esse intervalo, né? Pertence a esse conjunto, e depois ele vai seguir para menos infinito. Veja a representação diferenciada para mais infinito para a direita, para menos infinito para a esquerda. E aqui nosso último exemplo, o intervalo semi-aberto ou semi-fechado de 0 a 2. Então, todos os números que estão entre 0 e 2, como o número 1, por exemplo, está aqui, representado por essa faixa. E nós temos que 0 é aberto, então a bolinha é aberta, e 2 é fechado, então a bolinha fechada, ele pertence ao meu conjunto, ele está ali. Vamos ver um exercício agora. Associe V ou F a cada uma das seguintes afirmações. Na primeira afirmação, nós temos que 2 pertence ao intervalo fechado 2 e 6. Na segunda afirmação, nós temos que menos 1 pertence ao intervalo menos 5 e menos 1 aberto.
Na afirmação C, nós temos que 0 pertence ao conjunto x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x é menor do que 1. Na terceira afirmação, nós temos que 3 não pertence ao conjunto x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3 e x é menor do que 4. E na nossa última afirmação, nós temos que o conjunto formado pelos elementos 2 e 5 estão contidos em 0 e mais infinito. Tenta aí fazer e nós já vamos ver qual é a resposta, tá bom? Eu espero que você tenha tentado fazer, então vamos ver a resposta. Na letra A, nós temos que 2 pertence ao intervalo fechado 2 e 6. É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque 2 pertence a esse intervalo, como mostra aqui o colchetes, significando que o nosso extremo 2 está presente no intervalo. Ele pertence ao conjunto definido por esse intervalo fechado aqui. Já na letra B, nós temos que é falso. Por quê? Porque o menos 1 não pertence a esse intervalo, como a gente pode ver aqui pelo parênteses, que mostra que menos 1 é um extremo aberto, ele não está presente no intervalo. Agora a C. 0 pertence ao conjunto x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1 e x é menor do que 1. Bem, quem nós temos entre menos 1 e 1? Temos vários números. E quem é um deles? É o 0, né? Então o 0 pertence a esse conjunto. 0 é um desses x, 0 é um desses elementos. Então, é verdadeiro. Vamos então agora para a letra D. Ela nos diz que 3 não pertence ao conjunto dos reais, definido pelo intervalo aberto 3 e 4. Veja, se é aberto, né? O x é só maior do que 3, ele não é maior ou igual. Como ele não é igual a 3, 3 não pertence a esse conjunto. Então, é verdadeiro. Você viu o Mickey piscando na tela, não é mesmo? Fui eu furando meus olhos quando eu acabei de perceber o erro da letra E. E eu já tinha lido com vocês, não tinha percebido antes. E como eu falei dos outros professores que colocavam o diagrama errado, dando um selo pateta para eles, aqui está a vingança deles com vários selos patetas para mim. Então agora consertada a nossa letra E, o certo seria com um parênteses depois do infinito, não é mesmo? Então aqui ele está perguntando se o conjunto, os elementos 2 e 5 estão contidos nesse intervalo. É verdade, né? Nós temos elementos 2 e 5, 2 é maior que 0 e 5 é maior que 0 também. Eles estão à direita de 0, eles estão então nesse intervalo. Então é verdadeiro. Vamos aproveitar esse exercício então para falar de um erro comum. As pessoas costumam confundir conjuntos e intervalos. Veja, conjuntos são entre chaves, intervalos ou entre parênteses ou entre colchetes. A vírgula que era usada para separar os elementos no conjunto é a mesma vírgula usada para separar os extremos nos intervalos. Então, não vai me confundir que ali 2 e 6 sendo extremos e menos 5 e menos 1 sendo extremos são números com vírgula. Se é 2,6 é um sanduíche de 2,6 ali nos colchetes. Não, tá bom? A vírgula serve para separar os elementos. Quando nós tivermos um número realmente com vírgula, tipo 0,5 é um extremo e 0,2 é outro extremo, possivelmente na sua questão estará essa vírgula representada por um ponto e vírgula para diferenciar as duas noções, tá bom? A intersecção B, a união B, A menos B e B menos A. Acertei de novo. Se você não entendeu o que eu acertei, você não viu o vídeo de exercícios. Volte lá para assistir depois. Então, pare o vídeo aqui, pense um pouco e já vamos ver a resposta. Vamos começar pela letra A intersecção B, mas antes vamos ver como representar os conjuntos em retas. Veja só. Temos o conjunto A, é o intervalo aberto que vai de menos 1 a 1. Então nós representamos eles aqui pelas duas bolas, representando cada um dos extremos, menos 1 e 1, e entre eles tem todos os números reais que ficam entre eles. Por exemplo, o 0, que não aparece aí, mas está representado por essa faixa vermelha. Ele está aqui. Então, nós também temos aqui outra representação, a representação do conjunto do intervalo semi-aberto ou semi-fechado, 0 e 5. É fechado em 0, então a bolinha é fechada aqui. É aberta em 5, então a bolinha é aberta aqui. Se você ainda tem dificuldade em montar essa reta real aí com os intervalos, lembre-se sempre, o número maior fica mais à direita e o número menor fica sempre à esquerda. Então agora vamos continuar e ver a nossa resposta. As duas setas representam o conjunto A e o conjunto B. A última é da nossa resposta. Queremos a intersecção B. A intersecção B são dos elementos que eles têm em comum.
Perceba que o meu conjunto B começa no zero. Então ele não tem nenhum elemento antes de zero. Logo, mesmo que A tenha elementos antes de zero, não importa, porque esses elementos não vão ser comuns ao B. O B começa em zero. E veja, o zero pertence ao A, porque o zero está entre menos 1 e 1. Então ele já está na nossa resposta. Depois de 1, A não tem nenhum número, apesar de B ter. Mas como A não tem, eles vão ter esses elementos em comum. Então o nosso intervalo de resposta vai de 0 a 1 aberto. Por que 1 aberto? Porque apesar de B ter o elemento 1, A não tem. Então não é um elemento que eles têm em comum. Logo, ele não está na nossa resposta. E a nossa resposta final, então, vai ser o intervalo indo de 0 do zero fechado e 1 aberto. E do conjunto escrito assim, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual do que 0 e x é menor do que 1. Estou enrolando a língua agora. Temos então de novo as retas representantes do conjunto A e o conjunto B. E nós então vamos ver quem é A união B. De novo, nós temos a primeira reta representando A e a segunda representando B. O que é a união B? É eu pegar todos os elementos que eles têm em comum, não é mesmo? Nesse caso aqui, ó, o menos 1, ele vai de menos 1 a 1 e de 0 a 5, né? Veja, aqui não tem nenhum elemento antes de 0, né? Mas não importa, tem A. E eu vou pegar os elementos que começam em menos 1 e vou até o maior elemento dos dois conjuntos, que é o 5. Ou seja, quando eu faço A união B, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o menor extremo e o maior extremo. Eu posso escrever daí o intervalo assim, ó, menos 1 e 5, já que eu peguei todos os elementos que estão entre eles. Ó, os dois são abertos, intervalo aberto. O meu conjunto, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 1 e x é menor do que 5. Vamos ver agora então A menos B. De novo aqui, as duas primeiras são conjunto A e conjunto B. Quem é A é diferente de B, ou seja, é tudo que está em A e é diferente do que está em B. Veja, o que é diferente aqui? O B não tem os elementos antes de 0. Então, esses elementos já são diferentes de B. Agora, B tem os elementos que vão de 0 a 1. São elementos então que eles têm em comum. Eles não têm igual, não é mesmo? Que era a nossa intersecção do exercício, do primeiro exercício, né? Da letra A. Então, a nossa resposta vai ser somente essa parte aqui que o B não tem. O intervalo aberto de menos 1 a 0. Então, aqui estamos na nossa resposta, onde nós temos o conjunto x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x é menor do que 0. Uma observação que eu acabei esquecendo de falar. Veja, no B, nós temos que 0 é fechado, né? E aqui ele é aberto, e você deve estar se perguntando, por que aqui não era fechado? Veja bem, eu quero tudo que é diferente de B. Tudo que tem em A e não está em B. Veja, o 0, ele está em A. O 0 fica entre menos 1 e 1. O 0 pertence a esse intervalo. Como ele pertence a esse intervalo e também o 0 pertence a B, eles têm esse elemento em comum. Então, eu não quero ele. Eu quero só algo que é de diferente. É por isso que ele é aberto aqui. Agora, nosso último exercício, B menos A. Nós vamos ter a seguinte resposta. Veja, como é B menos A, eu quero tudo que está em B e é diferente de A. De 0 a 1, veja, esqueci de botar aqui os pontinhos, nós temos esses elementos comuns, ou seja, a nossa intersecção, não é mesmo? Isso aqui é a intersecção de A e de B, ou seja, os elementos que eles têm em comum. Então, não queremos essa parte. Queremos só os elementos que A não tem e que estão em B. São os elementos a partir de 1 até o 5. Veja, aqui o 1 é aberto, ou seja, 1 não pertence a A, mas o 1 ele pertence a B, porque o 1 está entre 0 e 5. É por isso que aqui na nossa resposta o 1 está fechado. Então nós temos que B menos A é igual ao intervalo fechado, semi-fechado ou semi-aberto, fechado em 1, aberto em 5, e aqui nosso conjunto x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que 1 e x é menor do que 5. Então é isso, terminamos por aqui e vamos para os exercícios. Obrigado por conferir esse vídeo, nos encontramos lá, e para terminar esse vídeo eu vou deixar vocês aí com o meu erro de gravação quando eu percebi aquele erro lá no nosso exercício, na letra E.
Agora, aqui na letra E, nós temos que o conjunto formado pelos elementos 2 e 5 está contido no intervalo fechado.